Mas eu estou esperando o professor estar entrando. Opa, estamos na área. Meu colega estava tendo dificuldade aqui no grupo do WhatsApp. Aqui, a colega estava tendo uma dificuldade de entrar no link 2. Outros também tiveram dificuldade em outras ocasiões. Às vezes é da internet, né, pessoal? A princípio não, professor. Pois é. Estou respondendo aqui. É por isso que a gente tem que ter um pouquinho de paciência aí, galera. Às vezes a internet nos trai, né? É bem complicado. Vamos se ajudando, né? Qualquer coisa, a aula fica salva lá, depois o pessoal pode assistir. Show de bola. Quem é que deu bom dia aqui? Isso? O Emerson. Bom dia? Acordou agora? Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Tá no Japão. Que maravilha, hein? Muito bem, pessoal. Mais um instantezinho aí. E aí, em seguida, a gente já vai continuar para darmos prosseguimento. Se eu concluir o nosso conteúdo hoje até mais cedo, eu lembro a vocês que eu fico até às 22 aqui, mesmo que a nossa atividade de slides, né, termine antes. Eu vou aproveitar para continuar corrigindo os trabalhos, né? E vou ficar online depois, se a gente terminar aqui um pouco antes, né? Que nós vamos para a segunda parte do conteúdo e depois eu quero repassar também o nosso último trabalho, tá? Nossa última avaliação. Beleza? Muito bem, galera. Então vamos lá para nossa continuidade. A colega não está conseguindo ali, eu não vou conseguir dar atenção para ela agora ali não, né? Deixa eu abrir aqui para compartilhar a tela com todos vocês, tá? Muito bem. Vamos ver aqui. Beleza. Aí, todo mundo assistindo aí, né, galera? Abriu aí? Ok? Beleza. Show de bola. Muito bem, então. Pessoal, dando um prosseguimento aqui. Deixa eu ver quem é que chamou aqui. Ok, maravilha. Todo mundo. Então, os gêneros textuais do nosso conteúdo, nós vimos o que antes? Né? Nos gêneros textuais, deixa eu abrir aqui. Nós vimos ali as características, os objetivos de cada gênero, nós vimos também quais são alguns dos principais gêneros que são trabalhados e que nos interessam. E agora a gente vai entrar nas habilidades para a construção do texto, ok? E vai fechar o nosso conteúdo de hoje. Na aula próxima, nós também falaremos mais ainda sobre esse tema, que essa é uma parte de um conteúdo que é um conteúdo mais amplo, né, mais demorado, e a gente tem tempo ainda, né, pessoal? Algumas ideias aí para, numa de nossas aulas, quem sabe fazer até uma live aí com alguém. Vamos ver. Já que a moda é live, né? Não vai ser músico, né? Não vai ter bebida. Mas a ideia é trazer um bate-papo com alguém em uma das noites que todos possam acessar. Estou pensando aí, galera. Por isso que eu estou dando um pouco uma acelerada aí, né, nesse conteúdo, para a gente ter tempo, nós vamos ter trabalhos a fazer e vai dar tudo certo, vai tudo fluindo aí. Ok, então a segunda parte da aula é habilidades para a construção do texto. Vamos voltar a falar da escrita. Vou colocar isso aqui para cima.
ver se eu consigo aqui melhorar essa janela aqui, galera. Fica na minha tela. Talvez alguns professores já sejam craques no Zoom, né? Eu ainda todo dia é um aprendizado aqui mexer nessa ferramenta, né? Mas é tranquilo, né, galera? A gente vai se virando. Então, a função da escrita. Por que eu começo falando disso? Porque é o processo da comunicação, porque é a construção do texto. Do que falamos, escrevemos, as situações que vivemos, resulta o nosso discurso, a nossa expressão, e a nossa expressão é a comunicação. É necessário, quando nós estamos falando da escrita, termos a preocupação com a compreensão do nosso leitor. O mesmo vale se nós formos ter uma maneira de comunicar oralmente, para que ele possa compreender de acordo com a nossa fala. Então, se a nossa questão é a escrita, nós temos que ter a preocupação com o texto. E aí o nosso texto tem que ter o que? A persuasão, nós temos que ser persuasivo, né? Ou seja, o que é a persuasão? É o poder de convencimento, ser cativante, ser atrativo, né? Como a grande maioria das resenhas que eu já li de vocês, a grande maioria bastante atrativa. Eu gostei. Algumas, em alguns momentos, talvez menos atrativas, né? Mas todo mundo se empenhou e fez com uma dedicação muito grande, e isso é o que vale, né? A gente está aqui para aprender e para desenvolver o aprendizado dessa ferramenta que é a comunicação escrita, né? Que é o gênero textual. E a resenha é um trabalho de texto que todos nós estamos tendo a oportunidade de fazer. Ser persuasivo, ser cativante. Se não dominar o tema, pesquise. Isso aí eu já falei para vocês em outras aulas, né, galera? Pesquise, não vamos escrever sobre o que nós não sabemos. Planejamento, para que o texto flua exatamente como a gente gostaria que fosse, né, de entendimento, né? Planejamento, o que é o começo, meio e fim. E aí nós entramos no processo de comunicação e aí nós entramos no mercado. Por que no mercado? Porque todos vocês têm o seu emprego ou terão, aqueles que não estão trabalhando agora, e que necessitarão se comunicar nas suas profissões. E o que o mercado quer hoje? O que o mercado quer hoje? Ele quer um profissional capaz de se comunicar de maneira eficaz. E hoje, o que é um profissional capaz de se comunicar de maneira eficaz? Que é o que as organizações estão buscando. Muitas vezes, um profissional capaz de se comunicar de maneira eficaz é aquele profissional que tem as mais diversas habilidades, inclusive de comunicação. E quando nós estamos falando nas mais diversas habilidades de se comunicar, a escrita é uma das habilidades. Na minha empresa, no meu emprego, eu sou melhor na fala do que na escrita. O mercado não vai aceitar, porque o mercado quer hoje que as pessoas tenham justamente essa multipluralidade, né, que tenha a possibilidade de exercer uma série de situações. No meu caso, por exemplo, eu sou um profissional da área da comunicação. Antigamente, eu sei escrever. Ok, eu vou te dar o emprego em um jornal. Hoje, não. Hoje tu precisa escrever, tirar foto, fazer vídeo, entrevistar, dirigir o veículo, muitas vezes. Então, é isso que o mercado tem procurado. E aí nós estamos falando do quê? Das novas tecnologias. Não é apenas um segmento. E aí entra a internet, que exige o quê? A troca de textos. Por isso que, voltando aqui, a função da escrita no processo de comunicação tem uma relevância muito grande no mercado de trabalho.
Todos vocês têm que ter uma escrita adequada. Eu não sei o que eu vou escrever no e-mail para o meu colega, eu vou pesquisar. Eu vou no Google, eu vou no dicionário, não tem nenhum problema, não é vergonha nenhum, não é nenhuma vergonha, né? Você se equivocar, ou se mandou o e-mail errado, uma palavra, não tem problema de daqui a pouco pedir desculpa, né? E aí, o processo de comunicação, meus amigos, ele, para ter a fluidez, tem que ter o quê? A eficácia, a clareza para alcançar o seu objetivo. E quando eu tenho a eficácia e a clareza para alcançar o objetivo, eu estou, muitas vezes, adaptando a minha linguagem às condições do receptor. Isso nós já vimos em aulas anteriores. Eu vou escrever uma carta para um médico, eu tenho que ter uma determinada gramática. Vais escrever uma carta, e-mail para o teu chefe, daqui a pouco tu vai ser mais formal do que se fosse para um colega. Depende da tua intimidade com o chefe ou com o colega, né? O quanto tu te sentes à vontade de usar termos não tão formais. Eu vou ser formal na carta para um médico e talvez menos formal se eu precisar me comunicar por escrito com um trabalhador que não teve acesso à escola. Não são todas as pessoas que têm oportunidades, né, de estudo, né? E mesmo assim, isso não quer dizer nada da capacidade de pessoas, viu, pessoal? Tem muita gente que tem o diploma e daqui a pouco tem menos capacidade, mas tem a escola da vida. Tem outras pessoas que daqui a pouco vivem uma situação inversa. Por isso que vocês têm que valorizar muito cada encontro, a faculdade. Um dia vocês vão se formar e aí vocês vão lembrar e vão sentir saudade, né? Eu tive a minha faculdade, eu fiz a minha faculdade em 5 anos. A minha faculdade de jornalismo eram 4 anos, eu fiz em 5. Eu paguei, a faculdade era paga também, né? Então, não eram todas as cadeiras que eu tinha a possibilidade de fazer. E aí a nossa comunicação, ela tem o quê? Ela tem o ordenamento de ideias. No texto, esse slide aqui, essa figura, vocês já viram em outras aulas, né? O tema, a coesão, a coerência. Inclusive, isso aí a gente vai ver na próxima aula, viu, pessoal? Coesão e coerência. Clareza, eficácia, nós vamos ver isso de uma forma individual, essas características do processo de comunicação escrita. Às vezes, uma manchete de um jornal pode ter a ambiguidade, que é um outro assunto que nós vamos ver em aulas seguintes. Mais de um sentido. Duplo sentido, e pode confundir o receptor. E se há uma confusão, a comunicação não atingiu o seu objetivo. Ordenamento de ideias. Trouxe aqui uma imagem que todos nós já vimos em slides passados e encontros anteriores. Aqui já aparece a coerência e a coesão textual. Eu já posso falar para vocês um pouco mais hoje. Como, por exemplo, a coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ordenamento de ideias. Ela colabora com a organização e ocorre através de palavras chamadas de conectivos, ou seja, como vocês estão vendo essa imagem aqui, é um quebra-cabeça. E as peças encaixadas vão trazer o sentido. E se eu tenho sentido, a minha comunicação atingiu o objetivo que eu quero. Coesão. É justamente isso, pessoal. Todo texto tem coesão?
Essa é uma pergunta boa de se fazer. O professor pode trazer numa prova um texto. Pode perguntar para a turma: há coesão nesse texto? Todo texto precisa ter coesão para ser uma unidade de sentido, ou seja, para ele ser compreendido pelo leitor. Um texto que não tenha coesão, ou seja, lembrem do quebra-cabeça, ele se torna um amontoado de ideias, várias peças de um quebra-cabeça que não se encaixam. Escrever bem é ter coesão, é ter ordenamento de ideias. A coesão textual, ela não acontece apenas pelo uso de palavras coesivas, por assim dizer. Ela acontece também por meio do sentido do texto, da informação que a gente quer transmitir. Exemplo. Aqui temos um exemplo. Tem um texto aqui. O texto Circuito Fechado, de Ricardo Ramos. Preste atenção nesse texto aqui, pessoal. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, telefone, agenda, copo com lápis, caneta, blocos de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo. Esse é um texto composto por substantivos em que a coesão acontece justamente pelo que nós vamos formar na nossa mente. Substantivos que nos fazem formar um significado. Qual é o significado? É a rotina, nesse caso aqui, isso aqui é uma interpretação. É uma rotina de um homem, por exemplo, com esta informação. Nós compreendemos que há um texto que ele tem sentido, ele tem coesão. Ele não tem aqui elementos de ligação, ele tem palavras. E é um texto que nós entendemos, sim, como a rotina de um homem, como, daqui a pouco, uma listagem. Enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês, certo? Bem, outro exemplo. Vamos lá. Aqui nós temos outro texto. Tá? Esse texto aqui foi utilizado no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, 2011. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Qual é a diferença desse texto aqui por primeiro?
esse texto aqui, as ideias estão encaixadas. Esse texto aqui, ele é um texto organizado. O quebra-cabeça foi montado e ele está explícito na nossa frente. Esse texto aqui. O outro, o primeiro que nós vimos, ele não estava tão explícito. Nós tivemos que trabalhar o nosso imaginário, mas ele tinha sentido. Este segundo, aparecendo uns rabiscos na minha tela, que eu não sei se é só na minha ou se é na de vocês, mas só se alguém tá mexendo aí, ou fui eu quando eu montei. Não sei por que está aparecendo, mas está todo mundo vendo, eu acho, aí, né, galera? Então, esse texto aqui, ele é um quebra-cabeça montado e está na nossa cara, né? Ele nos traz justamente os elementos de conectividade. Por que nós trouxemos isso? Por que eu trouxe isso? Para falar de coesão textual. Que a coesão textual, todo texto tem que ter um ordenamento de sentidos, mas nem todo texto ele é exatamente igual ao outro. Então, aqui nós vimos 2 exemplos, ok? E agora vamos falar da coerência, finalizando o nosso conteúdo de hoje, da nossa aula. Nós temos aqui mais 10 minutos do nosso Zoom, já entrou o temporizador aqui. A coerência, vou pegar aqui uma canetinha, onde está a minha caneta aqui, só para mim fazer uma anotaçãozinha, porque eu estou com um plano para saber onde exatamente eu parei. Então, agora a gente vai falar da coerência e nas próximas aulas a gente tem, olha só, pessoal, que legal, objetividade e problemas de ambiguidade, clareza e eficácia. São outros temas que estão dentro de coerência e coesão textual, que estão dentro de gêneros textuais. Então, são esses os assuntos que nós veremos nos nossos próximos encontros, né? Fechando justamente esse conteúdo. Ok? Então, a coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação. O resultado, especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Percebam que é uma expressão muito mais teórica que está sendo utilizada aqui, é um conceito. É o fator que possibilita o entendimento da mensagem. Acho que era alguém rabiscando aí. É verdade, eu também acho. O Eliezer escreveu ali. Pois é, acabei de descobrir que se alguém rabiscar aí, rabisca aqui e todos assistem o rabisco. Eu não sabia que dava para fazer isso. Então a gente vai aprendendo com o Zoom, né? Só não vão desenhar em cima do texto aqui, né, galera? Senão fica ruim o nosso conteúdo, tá? Um texto coerente forma um conjunto de informações que o leitor, ouvinte, compreende. O texto é sentido como uma unidade temática e não uma bagunça do tipo que a cada instante se fala de uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra. Entenderam? O que é a coerência? É o sentido. Eu estou falando de uma coisa e daqui a pouco eu falo de outra que não tem nada a ver com aquela coisa. Essa é a coerência minha que vai ter que estar no meu texto. Basicamente é isso. Se a coesão pode ser resumida como palavra certa no lugar certo, a coerência pode ser entendida como a concordância de ideias, a concordância do sentido. Essa é a diferença de um para o outro. Vocês vão lembrar sempre do quebra-cabeça, o quebra-cabeça que eu falei lá em cima, né? Aqui está, a coesão textual é um quebra-cabeça.
quebra-cabeça do texto, uma unidade de sentido. Aí quando nós chegamos aqui na coerência, nós estamos falando do sentido por si só. Tem que ter sentido o que eu estou escrevendo. Eu não posso falar de uma coisa e depois algo que não tem nada a ver com aquilo ali. Então, é isso que é a coerência. Aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Os princípios básicos, esse aqui é o nosso último slide. Os princípios básicos para a compreensão da coerência textual. O princípio da não contradição. Um texto deve apresentar situações ou ideias lógicas que em momento algum se contradigam. Estamos falando da questão de entendimento do que está sendo passado. Por exemplo, eu vou colocar um texto e no meu texto eu tenho a palavra de um especialista. Eu posso trazer a palavra de outro especialista e a palavra desse outro especialista contradizer outro. Ok? Princípio da não contradição, para facilitar, né, justamente o nosso entendimento. Eu posso ter contradição na hora que eu vou botar a citação de alguém, se eu quiser colocar dentro de um texto. Agora, no meu sentido, se eu botar uma coisa que não tem nada a ver com a outra, eu vou me contradizer e aí o significado não vai chegar lá de quem precisa entender aquilo que está escrito. Ok? O princípio da não tautologia. Tautologia é o vício de linguagem, que repete ideias com palavras diferentes ao longo do texto, o que compromete a transmissão da informação. Né? Eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo. Há anos atrás, quando eu escrevo A com H, há anos, eu não preciso escrever atrás. Porque o A com H, ele já dá o sentido de tempo. Ok? Pessoal que está rabiscando, beleza? É isso aí, tá? Então, para mim ter o sentido facilitado do meu entendimento do meu texto, se eu aplicar o vício de linguagem, meu entendimento vai ser pior. O sentido do que eu quero passar não vai ser exatamente aquilo que eu estou proposto a fazer. E o princípio da relevância na minha coerência. Um texto com informações fragmentadas torna as ideias incoerentes, ainda que cada fragmento apresente certa coerência individual. Se as ideias não dialogam entre si, elas são irrelevantes. Você consegue perceber, pessoal? Fiquei com a caneta na mão. Vocês conseguem perceber que um tópico é continuidade do outro, né? Cada elemento que nós estamos vendo aqui, cada característica, seja da coerência textual, da coesão, vocês vão lembrar sempre do quebra-cabeça. Né? Coesão textual, coerência, é um quebra-cabeça. A parte de coerência é a questão da concordância, a questão do sentido. A parte da coesão é a parte do texto estar interligado entre ele. Então, é a soma da escrita e a soma dos sentidos. É basicamente isso. É um pouquinho chatinho, né, galera? Mas são tópicos, né, como eu já disse para vocês, em alguns momentos a gente vai entrar na parte teórica e na parte de português, assim, né, que faz parte da nossa disciplina. Mas a ideia é tentar contextualizar o máximo para todos vocês de que situações são essas que nós estamos empregando nas nossas aulas que possam servir no meu dia a dia, né? No meu dia a dia, meu aluno. É isso que eu queria passar para vocês. Beleza? Então, essa é a segunda parte do nosso material de hoje. Deixa
Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. 54 assistindo, né? Quem será o rabiscador de hoje? Mas se o pessoal está rabiscando, é porque o pessoal está acompanhando. E aí a gente fica feliz, viu? Feliz, né? Não tinha acontecido ainda isso. Alguém descobriu uma ferramenta nova. Algum gênio por aí. Mas, galera, então, eu quero dizer para vocês que falta 1 minuto aqui no nosso tempo horizontal da nossa segunda parte da aula e terceiro vídeo. A primeira parte, os recados. A segunda parte, o primeiro conteúdo. Esta, que é a terceira parte, com o segundo momento do conteúdo. Alguém está com a televisão ligada. E a parte final vai ser em seguida, nesse mesmo link aqui. Esse mesmo link aqui, a parte final da nossa aula, que eu vou passar, inclusive, o trabalho final para todos vocês. Beleza? Maravilha? Tomar uma aguinha e, em seguida, a gente volta para fechar o nosso encontro de hoje. Comunicação fundamental para todos nós. Beleza? Maravilha? Ei, Felipe. Espera aí que vai cair na volta.